Não, eu posso até falar de uma experiência do Gustavo Mendes, que esteve aqui, que ele falou que passou por uma depressão profunda, porque ele é homossexual. Sim. E o pastor oprimia ele, que aquilo era errado, e ele se sentiu culpado durante muito tempo, e ele contou a experiência daqui, foi muito chocante. E isso acontece, e não é um caso isolado. Ser falado. E assim, ó, isso acontece... Mas qual é a solução, então, para o Gustavo Mendes, numa igreja tradicional? A solução para o Gustavo Mendes numa igreja tradicional não é a questão é como que essa igreja tradicional tem que se repensar para que casos... Desculpa. A solução para o Gustavo Mendes numa igreja tradicional não é o caso. O que precisa é achar a solução para a igreja... O que precisa é achar a solução para a igreja tradicional, porque se ela está provocando no Gustavo Mendes esse tipo de problema, ela tem problemas. Mas o Gustavo Mendes, aspecto, eu recebo 10 Gustavo Mendes todos os dias. Eu também. Então qual é a questão? A questão é que existe uma estrutura, então, a gente concorda que existe um recorde de suicídio de pastores. Nos últimos 2 anos, a quantidade... Sim, nunca aconteceu desse jeito como aconteceu nos últimos anos. A pergunta é quem é que está causando esse suicídio de pastores? São as ovelhas que são muito chatas e complicadas? É o sistema? Mas aí você está equiparando um pastor, como um pastor é tratado na igreja, como um gay é tratado na igreja? Então, eu lido com pastores sufocados em igreja. Não, eu conheço vários, eu sou um deles em momentos da vida. Eu conversei recente. Mas você acha que o pastor, vamos lá, a figura de um homem pastor, ele é tão atacado quanto um homossexual na sociedade? Não, com certeza não. Então é isso que eu estou falando. Então, assim, qual é essa estrutura que leva os homossexuais a alguns se matarem, outros... depressão. Qual é essa estrutura? É uma estrutura que funciona com muita exigência comportamental específica e moral, pouca graça. E pouco conceito de amor incondicional e de restauração. Por isso que eu acho que não é só o homossexual, tem uma situação mais complexa e mais difícil, com uma sensibilidade maior, mas tem outros elementos que entram nisso aí e sofrem desse sistema. E muitas vezes a igreja é responsável por isso. E essa meia-culpa, ela precisa ser feita. E eu não estou dizendo que não. Meia-culpa? Meia-culpa. Meia-culpa. Né? Quando você fala meia-culpa é porque tem a culpa do outro lado também. Não é meia. Eu entendi meia-culpa. Não, é um meia-culpa. Faz assim, ela assume minha culpa, tá? Eu entendi o meia-culpa. Então, essa meia-culpa, ela precisa ser feita. E assim, ninguém, não sei. Mas eu pelo menos, o professor Saião, tenho certeza que a gente não está fazendo o caso de que a igreja precisa ser defendida nesse aspecto. Entretanto, se a gente está tentando identificar quais são os elementos que levam uma família ou uma igreja a tratar mal alguém da população LGBT, a gente precisa reconhecer que esses elementos são multifatoriais. Não é exclusivamente teológico. Se tem um problema teológico, vamos ver qual é a elaboração teológica que está levando isso a esse problema. Mas não é exclusivamente teológica. Mas não é só teológica, é teológica, é pastoral, é de praxis. Mas não é exclusivamente religiosa também. É da vida da igreja. Mas não é exclusivamente religiosa também. Se a gente está querendo identificar essas estruturas, e existe um problema estrutural, eu não tenho dúvida, a gente precisa levar em consideração as questões religiosas, mas elas não são exclusivamente teológicas e religiosas. Te dou um exemplo. O que rege a moral? Peraí. Eu te dou um exemplo disso. Tá? Eu estudei economia numa faculdade em que eu era o único evangélico na minha turma, né, no meu ano. Tá? Eu era o único evangélico. E olha, talvez num grupo de 100 pessoas, 50 alunos de administração, 50 alunos de economia, a gente tivesse talvez 4, 5 cristãos. O resto era agnóstico ou ateu. E cara, o que tinha de homofobia naquele lugar era brutal. Você me perguntou se na população agnóstica isso acontece? Muito. Acontece. Não, mas peraí. Essa não é a resposta da minha pergunta. Esses agnósticos ou ateus, eles têm uma moral. E essa moral foi construída por também religiosamente, mas não unicamente. Porque vamos lá, vamos tirar todo o conceito divino, vamos tentar extinguir. Tira Deus da nossa cabeça.
qual seria o problema de um homossexual? Tira Deus da nossa Tira Deus da jogada. Tá. Tira Deus da jogada. Qual é o problema? Victor, esquece do microfone. Você quer que eu construa uma ética kantiana para chegar nisso? Não, vamos mais simples. Vamos simples aqui. Qual seria o problema de um homossexual a não ser o pecado de não? Papai do céu fez homem com mulher. É Adão e Eve, não Adão e Ilvo, né? Como dizem por aí. Não existe. Todo o problema homofóbico é questão de uma moral partido de um monoteísmo. Pode ver que as religiões monoteístas são homofóbicas. Você tem várias tribos indígenas e outros que não toleram a homossexualidade. E não toleram outras coisas, não toleram o nascimento de gêmeos, não toleram uma série de coisas. Exatamente. Então, acho que toda coisa que ela é diferente de um grupo, ela se mostra com a interpretação da estranheza do grupo maior. Então, toda vez que você tem um elemento diferente, mas por que o homossexual é diferente? Essa é a questão. O que tornou a nossa moral enxergar o L... Porque se a gente fosse pegar o LGBTQIA+, ele já nem seria mais uma minoria. Não, tudo bem. Tirando as pessoas que são asfixiadas e não podem... Não, tudo bem. O vulgo sair do armário, seria uma maioria que foi minorizada ou menosprezada. Então, no contexto de hoje, mas, por exemplo, eu me lembro de uma senhora que eu conheci que tinha 81 anos de idade. E isso aconteceu há uns 20 e poucos anos atrás. Quando eu entrei nesse assunto com ela, ela falou: eu nunca imaginei que isso fosse verdade, achei que era brincadeira. Ela se mostrava desconhecedora. Então, em certos ambientes, certas coisas não são encontradiças. Quando esse elemento aparece, o grupo social tende a uma estranheza e reage. Isso não é exclusividade da tradição cristã, isso acontece em vários ambientes do mundo com elementos que são minoritários na experiência social. Não é da tradição cristã, é da tradição religiosa. A religião que gera essa moral que faz em algum momento a gente falar: não, isso aí está errado. Por quê? A pergunta é: por que está errado? Me dá um motivo que não seja moral religioso que estaria errado. Me dá um motivo. Não tem, não existe. Tá. Toda homofobia tem a sua gênese numa moral religiosa. E se não for, por favor, me respondam. E se nós, como pastores, lideranças, lógico, nós somos só 3 aqui de pastores, líderes, não podemos falar por todo mundo, mas se a gente não repensar nossas estruturas da igreja para incluir sem o mas, porque a gente inclui, mas tem o mais. Não, você é bem-vindo aqui, mas eu não faço seu casamento. Mas você não sobe no altar, porque o altar é santo, é só eu, hétero, que posso estar lá. Então, assim, se a gente não repensar as nossas igrejas, que não consigam incluir a população LGBTQ+, sem o mas, isso só vai continuar se reproduzindo. Essa é uma hipótese. Você percebe... Me apresenta outra. Não, você percebe que tem 2, pelo menos, outras. Você percebe que se a gente fizer tudo isso, pode ser que isso continue se reproduzindo? Mudamos o tema já. Já mudamos pra caramba. O pessoal do chat deve estar indignado. Eu nem sei de onde saiu. Porque a gente vai muito mais esse tema. Vocês acham que... Não, podemos. Porque eu acho que isso é um tema de um programa inteiro. Não é? Talvez 2. Talvez 2, porque, é muita coisa. Porque tem pastor que justifica com trecho da Bíblia. Aí o Caio Fábio veio aqui e falou que isso também... Ele colocou a versão dele que isso também não é tão assim. Veja, porque você não tem outros trechos também que justificam outras coisas. É uma discussão pesada. É uma discussão pesada e que tem 2 coisas nela que eu acho que eu vejo pelo menos pouca gente fazer. Tá? Eu vejo pelo menos pouca gente fazer. A primeira é a tal da meia-culpa. Tem muita coisa do que você disse, Berloffa. Talvez, quando eu falo a maioria absoluta, que eu acho que você está totalmente correto, a gente concorda. Tá? Então, uma das coisas que eu vejo pouca gente fazer é a meia-culpa. Tem que fazer. Porque um caso como esse que você mencionou, não deveria acontecer nenhum. E acontecem aos montes. Isso é um pedaço da coisa. Outro pedaço da coisa é o seguinte, beleza. Só que a gente tem um texto que é milenar e considerado sagrado e que a gente precisa lidar com ele. E aí a gente precisa fazer um treco chamado exegese com esse texto. E esse outro problema da coisa, exegese é tirar do texto o seu sentido original para os primeiros ouvintes. Tá vendo, Lene, como eu sou burro? Você sabia isso? Ninguém que tem podcast é burro. Eu já fui procurar no dicionário.
ninguém que tem podcast tipo esses aqui é burro. Isso aí é o maior mito. Tipo, quando eu descobri que era genuflexório. Eita. É isso, né? O lugar pra se ajoelhar. Nossa, brincadeira. Que palavra, mas né? eu descobri isso quando eu fui casar, tá? Tá bom. Então, Eu descobri agora. Então, tá vendo? Mas E hermenêutica é a... Hermenêutica é a maneira como você olha para o texto. Tá. Os óculos que você usa para interpretar o texto. A interpretação em si mesma é a exegese. Agora, para você interpretar esses textos aí, não é brincadeira de criança. Não é... E aí, o que em 2 minutos você já extrai o... Não é em 2 minutos. E é muito fácil, por um lado, eu pegar esses textos e dizer, tá, mas naquela época era assim, assim. Não, mas como que era? Quais são as fontes primárias que você está usando? Como que você está olhando para esse texto? Você está olhando para esse texto na sua língua original, não tá? E como que você trabalha com a lexicografia? Olha, outra palavra aí, né? Como que você trabalha com o significado dessas palavras no seu contexto original para dizer que essa significa isso, que aquela significa aquilo outro? Esse papo, que é um papo muito mais difícil, eu vejo pouca gente fazer. Não é para um podcast. Definitivamente não é. O que eu gostaria de dizer... Não, até acho que... eu até acho que dá para fazer um... Dá. A gente mantém esses textos muito na academia. Eu adoraria fazer repassa para a pessoa falando, tá aqui, viu? Ó, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Cara, essa palavra nem existia na época que a Bíblia foi escrita. Então a outra palavra aqui que foi traduzida, então vamos conversar. Porque... a grande massa tá lendo em português. Mas, Berloff, eu só queria, assim, pra gente não fugir muito do tema, é só a gente dar uma explicação geral que realmente é um problema. Sim. E tem que ter uma discussão sobre. E que não é fácil essa discussão. E que é legal o pessoal saber que há outras vertentes. Sim. Que há outras vertentes de pensamento. Aqui mesmo no podcast veio o Rina, veio o Caio Fábio, veio o Rodrigo. Assim, várias pessoas falaram sobre o tema. Então a gente tem várias visões, só que dentro do podcast mesmo. Que é maravilhoso. Mas eu acho que merece um podcast sobre hermenêutica, sobre essas coisas, sobre como você pode pegar um texto e transformar ele em outro, ou ler ele à luz de hoje ou à luz daquele tempo. Eu acho que isso vale a pena a gente discutir isso, porque é uma coisa que me fascina, pelo menos, né? Não é difícil a gente mapear essa situação avaliando os pressupostos e o ponto de partida e a perspectiva dos grupos. Historicamente, os grupos religiosos se dividiram em função de uma série de situações, né? E aí eles, a gente acha que o negócio é assim. Então formou-se um grupo a reforma, com essa contra perspectiva. A reforma. E aí essa perspectiva se organiza assim. Hoje, por exemplo, tem grupos religiosos ditos cristãos que abraçaram poligamia, né? E eles dizem que está tudo bem. E eles entendem assim. Então, quer dizer, você tem 2 elementos. Quer discutir a coisa do ponto de vista técnico? Vamos discutir do ponto de vista técnico. Qual é a sua relação com a normatividade do texto, como é que você enxerga, como é que você não enxerga, e aí os grupos, eu acho que deveria ter liberdade para todo mundo. Eu acho que a coisa não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assim. Então, você caminhe dentro da sua proposta e deixa o outro caminhar de maneira diferente.